mantenho porque, Rochette, rigorosamente falando, no nosso quadro jurídico eleitoral, as candidaturas presidenciais, estrito senso, são independentes. Esta coisa de que a candidatura da CAD, a candidatura da Renão, a candidatura da Frelimo, a candidatura do MDM, é uma convenção. Mas não existe nada no quadro jurídico que obrigue um candidato presidencial a ser suportado por uma força política XYZ. Isso é uma convenção. A única coisa, em termos de requisitos necessários para a candidatura, é o conjunto de subscritores, as famosas assinaturas, as 10.000 assinaturas. Na verdade, o candidato presidencial, ele representa as 10.000 pessoas que subscreveram em apoio a essa candidatura. Então, significa que a situação de avançar sem um partido, primeiro, ela não choca de forma nenhuma com aquilo que é o quadro jurídico legal que nós temos do ponto de vista eleitoral. E segundo também, eu acho que acaba se ajustando até, na verdade, com o projeto político que eu trago. Uma das questões, o nosso primeiro pilar do nosso manifesto é a reforma do Estado e da governação. E uma das questões que tem a ver com a reforma do Estado é a despartidarização do próprio Estado, que passa também pela despartidarização, por exemplo, de alguns órgãos de soberania, por exemplo, o Conselho Constitucional. Nós temos uma perspectiva, a nossa visão do Conselho Constitucional do futuro é um Conselho Constitucional que não tem proporcionalidade partidária, tem que ser retirada isso. Da mesma maneira que nós também pensamos em extinguir a Comissão Nacional de Eleições e criar uma comissão eleitoral independente sem partidos. Então significa que o fato de eu, neste momento, a formação política que ia suportar a minha candidatura ter sido afastada, olhando para o nosso manifesto, não vejo que haja alguma situação de divergência. Pelo contrário, hoje está mais consentâneo justamente com os valores que nós defendemos e com a nossa ideia da reforma do Estado, da reforma da governação, da reforma do sistema judicial, da reforma do sistema eleitoral, que é exatamente a remoção dos partidos, porque entendemos que ao longo dos nossos 50 anos de independência, o fundamentalismo partidário chegou a sobrepor-se à própria Constituição. Então, estamos aqui numa nova era, estamos para mudar um pouco as regras do jogo, que é para elevar a nação, elevar a Constituição, elevar os valores democráticos acima das questões meramente partidárias, que, na verdade, o foco no partido é uma das razões, que podemos falar ao longo do tempo, que levou ao atraso econômico, social e até posso dizer cultural deste país. Portanto, não há problemas nenhum. Trabalhou na Assembleia da República como deputado e conhece bem as dinâmicas do poder legislativo e da relação que tem com o poder executivo. Acha mesmo que é possível governar sem apoio na Assembleia? Bom, nas condições atuais, por qualquer projeto de lei, portanto, qualquer proposta de lei, porque o governo produz propostas, a Assembleia que faz projetos, qualquer proposta de lei do Executivo, naturalmente, tem que ter apoio das bancadas parlamentares, no atual cenário. Mas é lógico que nós estamos em democracia. E eu já disse que eu me assumi como um candidato das frentes mais amplas. Portanto, neste momento, acredite, não abertamente, mas eu tenho recebido apoio moral, não aberto, até de membros da Frelimo, membros da Renam, do MDM, da sociedade civil, da polícia, do judiciário, dos juízes. Então significa que estou, neste momento, com uma responsabilidade moral de ir apresentar projetos que também busquem consenso. Então significa que não me sinto coibido pelo fato da CAD ter sido afastada. É sempre possível, com os partidos que estiverem no Parlamento, arranjarmos pontes de interseção, de entendimento e de equilíbrios para que os projetos e as propostas que visam exatamente tornar Moçambique um país verdadeiramente um Estado democrático e de direito, poderem acontecer. Isso é possível. Temos vários exemplos do mundo de presidentes, de líderes do Executivo que chegaram ao consenso com o Parlamento. Isso é possível. Mas também, só para terminar, nós também no nosso manifesto temos um projeto de uma nova Constituição. E nessa nova Constituição, uma das coisas que nós queremos, que apregoamos, é a possibilidade de termos também deputados independentes, de termos a possibilidade de termos deputados eleitos de forma direta, não em forma de lista. Portanto, se estes projetos passarem,
penso que esta história dos partidos determinarem toda a produção legislativa pode, no futuro, passar a ser uma história do passado.